A gente tem duas palavras, das Haus e die Wohnung. Das Haus é a casa, die Wohnung, o apartamento, né? Então, a moradia. Das Haus, die Wohnung, casa, apartamento. Mas muita atenção que Haus também pode significar edifício, tá? Pode significar edifício. Tipo, o prédio inteiro pode ser também chamado de Haus, né? Se vocês ouviram umas batidas no fundo, é que tá rolando uma obra aqui. Mas eu fiquei com medo. Às vezes eu espero essa obra parar pra mandar mensagem pra vocês, mas às vezes eu fico com medo de não dar tempo mais tarde, então tô fazendo agora mesmo. Então aguenta aí as batidinhas. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer é essa palavra tsima. Z-I-2-M-Z-R, tsima, que é neutra, das tsima. Tsima significa cômodo, das tsima significa cômodo. E muitos dos cômodos da casa são formados com essa palavra cômodo. Por exemplo, das Wohnzimmer é o cômodo de morar, né? Porque Wohn vem de Wohnen, é o cômodo de morar, na verdade, a sala, né? A sala de estar. Das Wohnzimmer. Como a palavra termina em cima, ela é neutra. Todas as palavras terminadas em cima vão ser neutras, tá? O quarto de dormir, né? O cômodo vai se chamar cômodo de dormir, vai ser o quarto de dormir. O dormir é schlafen, né? Então vai ser das Schlafzimmer, é nada mais, nada menos do que o quarto de dormir, das Schlafzimmer. Depois a gente vai ter o quarto de trabalhar, né? Das Arbeitszimmer, o quarto de trabalhar, das Arbeitszimmer, tá? Arbeit é trabalho. Depois eu vou ter o quarto das crianças, né? A gente chama de Kinderzimmer. Então, o quarto onde ficam as crianças vai ser Kinderzimmer. É tudo bem lógico, né, gente? Kinder são crianças, das Kinderzimmer, o quarto das crianças. Entretanto, é legal você saber que banheiro, cozinha, corredor não são considerados cômodos em alemão. Não são considerados cômodos mesmo. Assim, não é cômodo. Inclusive, a gente vai ver na quarta-feira, se você for alugar a casa, eles não contam como cômodo. Então, é por isso que eles não têm, né, o tsima no final, apesar de que existem duas palavras para banheiro. A primeira é das Bad, que é banheiro, só que ela é uma redução da palavra chamada das Badezimmer, que é banheiro, das Badezimmer, né, que é o cômodo de banhar, né, de tomar banho, das Badezimmer. Apesar disso, de o Badezimmer poder ter tsima no final, não é considerado um cômodo. Depois eu tenho de Küche, que é a cozinha. Essa dá pano pra manga pra falar, né? A pronúncia. Por causa do umlaut, né? Que eu tenho que fazer Q. Eu faço boca de U e falo I. Q. Depois eu faço Che, igual do I, né? Então, Küche. Die Küche é a cozinha, tá? Então, das Bad, die Küche. Das Bad, o D no final tem som de T, né? Por isso que eu falo das Bad e die Küche. Depois eu tenho o corredor, e o corredor eu vou chamar de der Flur. Alguém tocou a campainha aqui, 1 minuto. Era a Amazon, chegou meu protetor solar. Bom, vamos continuar então. A gente estava no corredor, né? Que é der Flur. Muita atenção, que esse UR eu vou falar como se fosse um U e um Azinho. Der Flur, o corredor. Der Flur. Depois eu vou ter o jardim. E o jardim vai ser der Garten. Aqui eu tenho R também no final da sílaba e eu por isso não falo, né? Falo um Azinho. Der Garten. Que significa o jardim. Depois eu tenho o primeiro ou o segundo andar. Muita casa aí tem primeiro, segundo andar, né? Ou um prédio. Então, como é que eu falo isso? Der Stock é o andar. Der Stock é o andar. Para falar o primeiro andar, eu falo der erste Stock. Para eu falar o segundo andar, eu vou dizer der zweite Stock. Muita atenção que você tem que saber os números ordinais, né? Se você não souber os números ordinais, fica difícil falar os andares. Que é erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, etc. Temos aí uma aula de números ordinais no Grupo Elite Pro. Ah, Lud, como é que eu entro no Grupo Elite Pro? Só você olhar o primeiro áudio aqui do Grupo Elite. Lá em cima eu ensino como é que você entra no Grupo Elite Pro. É gratuito para você ter o histórico de tudo que eu dou aqui, né? Se você quiser ter o histórico para depois consultar, por exemplo, tem os números ordinais lá, é só você entrar no Grupo Elite Pro, tá? Então, der erste, der zweite Stock, o primeiro ou segundo andar.
Der Keller significa o porão. O porão, principalmente nas casas da Alemanha, é bem importante, né? No Brasil, a gente não tem muito essa cultura de aproveitar o porão, né? Nos Estados Unidos, nossa, tudo acontece no porão. Realmente tem cozinha no porão, sala para as pessoas. É bem interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o porão é bem útil e bem usado, principalmente em Nova York, né? Já na Alemanha, ele é bem usado muitas vezes como área de serviço, como lugar onde você guarda as coisas, ou como você lava sua roupa, né? Onde fica a máquina de lavar. Então, o Keller, né? O porão na Alemanha é bem mais usado aí do que no Brasil. Depois eu tenho die Treppe, que vai ser a escada, tá? Die Treppe é a escada. Inclusive, né, por exemplo, para andar de um andar para o outro, você vai ter die Treppe. Já num prédio, a escadaria, digamos assim, que é tipo o conjunto das escadas de um prédio, né, que sobe lá desde o primeiro até o quinto andar, aquele espaço ali, que em português a gente chama de corredor também, né? O espaço das escadas a gente chama de corredor. Na Alemanha tem um nome chamado, ou em alemão, né, das Treppenhaus. Das Treppenhaus, como se fosse a casa das escadas, mas é aquela região ali onde as escadas ficam no prédio, né, dentro de um edifício. Depois eu tenho, né, algumas coisas importantes aí. Das Fenster, que é a janela, das Fenster, janela. Die Tür, que é a porta, die Tür. E uma outra coisa que eu acabei de pensar aqui também que faltou é der Balkon, que é a varanda, der Balkon. Inclusive, muita gente chama o famoso balcão na Alemanha de balcão, né? Vai ali no balcão, os brasileiros. Porque como a gente não tem também muita varanda no Brasil, muitas vezes a gente começa a chamar a varanda de balcão. Como balcão em português não tem nada a ver, né? Der Balkon é a varanda, que também é muito mais comum do que no Brasil. Tem varanda, assim, muitos apartamentos têm uma varanda, pelo menos uma varandinha pequena. Der Balkon, tá? Então guarda esses nomes, estuda, repete, faça as frases, porque na quarta-feira a gente vai falar sobre um apartamento aí em Berlim. Tschüss!